nome da BASF, sejam todos bem-vindos ao Dia de Campo Virtual Copa Agrícola. Gostaria de agradecer a oportunidade que nós da BASF temos para participar deste evento e onde nós vamos falar sobre manejo eficiente de doenças fúngicas na nossa região. Meu nome é Gilberto Suda, sou representante técnico de vendas para toda a área da Copa Agrícola. Comigo aqui nós temos a presença do Fernando Luchetti, que é o nosso desenvolvimento de mercado para a região, e é ele quem vai falar com a gente hoje a respeito de vários aspectos que são fundamentais para o sucesso na estratégia do manejo de doenças na nossa região. Luchetti, para a gente começar o nosso bate-papo, em relação ao momento de início de programa de aplicação, né? Quais os aspectos que devem ser levados em consideração e o porquê disso aí? Tá, beleza, obrigado Suda, obrigado pela pergunta. Eu também gostaria de dar a todos as boas-vindas ao Dia de Campo Virtual da Copa Agrícola. Em nome da BASF, na área técnica, a gente vai tentar responder as suas questões, Suda. Para começar, essa questão é bastante relevante porque, primeiro, nós estamos numa região alta, uma região um pouco mais fria, né? Onde a palhada tem dificuldade de se decompor e, em razão da monocultura que a gente está vivendo, em razão de soja sobre soja, a gente tem uma evolução muito grande das DFCs, principalmente nessa fase inicial. E para isso a gente tem que começar os programas de manejo sempre o mais cedo possível, no pré-fechamento de preferência, né? E usar as melhores ferramentas que têm um largo espectro de controle para essas principais doenças. Em relação às doenças que ocorrem durante o ciclo todo, quais as que devem ser consideradas como mais importantes? É só ferrugem? Não, ferrugem é talvez a que mais tira dinheiro do bolso do produtor, né? Mas o momento em que ela ataca, o momento em que ela entra na lavoura e destrói de fato, é mais para o final do ciclo. Então, no início do ciclo, a gente tem outros problemas, por exemplo, o ídio, né? O ídio é uma doença bastante séria, bastante severa na nossa região. DFCs, como eu falei, em razão da não decomposição de palha, então a gente tem aí septória, temos cercóspora, temos tracnose, mancha-alvo que a gente não tem ainda, mas pode ocorrer. Então essas doenças são muito relevantes, muito importantes na fase inicial do desenvolvimento da cultura. Se a gente não atacar no pré-fechamento, depois a gente fica sem janela para atacar essas principais doenças. Sem esquecer de outros problemas que a gente pode citar mais para frente. Uma doença que incomodou bastante a nossa região esse ano foi o mofo branco, né? Quais os aspectos que devem ser levados em consideração para um bom manejo de mofo branco e minimizar os prejuízos que ela pode trazer no potencial produtivo? Uma excelente pergunta também, porque nós vivemos num ano de alta pressão, né? Um ano em que a gente estava desenhado que essa pressão existiria, principalmente por se tratar de um ano de laninha, né? Não foi muito bem o laninha, foi um ano um pouco mais neutro, mas uma coisa a gente tem certeza de mofo: quando é El Ninho, você tem menos risco pela temperatura elevada. Então esse ano a gente teve umidade, né, coincidindo com floração de soja e temperatura amena em razão do laninha. Isso afetou demais e provocou um aumento exponencial do desenvolvimento de mofo branco. Para isso a gente precisa tratar de maneira holística, né? A gente precisa pensar no clima, pensar como é que vai ser o clima e lançar mão das melhores ferramentas possíveis no momento adequado. Início de flor, 10 dias após o início de flor, fazer as principais aplicações. Luchetti, então pelo que você comentou em relação às doenças que podem atacar a soja aqui, prejudicando o potencial produtivo das culturas, nós estamos numa região que nós não podemos falar apenas de uma doença, apenas da ferrugem, e sim de um complexo de doenças. Perfeito. Então, para falar um pouquinho mais, explorando esse tema, quais os produtos que a BASF dispõe no portfólio que os produtores e os agrônomos podem usar como ferramenta para combate a essas doenças? Não só a essas doenças, as doenças, ao complexo de doenças, mas também ao mofo branco. Muito bem, beleza, Suda? Bom, então, pessoal, dentro do que você questionou, Suda, a gente pensa de maneira bastante holística, né? A empresa, como é empresa de inovação, obviamente, a gente tem que pensar conforme a necessidade do produtor, conforme a necessidade da lavoura, né? Então, pensando nisso, na fase inicial, na fase aí do pré-fechamento, onde você tem uma presença muito grande de oídio, uma presença muito grande de septória, cercóspora, eventualmente mancha-alvo, né? Mofo branco, que pode ocorrer também nessa fase, a
o nosso portfólio está perfeitamente encaixado para essa necessidade, né? Então, colocando, por exemplo, uma orquestra na primeira aplicação, você abarca a maioria dessas doenças, exceto o mofo branco, obviamente, né? Que pode ser encaixado juntamente com o spot também nessa primeira aplicação no pré-fechamento, tá? Mas na primeira aplicação você pode utilizar o próprio orquestra, você pode utilizar o Almenax, que é um produto que já tem a melhor carboxamida do mercado, mais um protetor poderoso, que é o óxido de cobre, tá? Pode eventualmente utilizar o ativo também, que é uma ferramenta muito relevante aí também para o manejo de ferrugem, mas abarca todas as principais doenças, e associar essas aplicações com o spot, como a gente comentou. Numa segunda aplicação, já na fase R1, R2, aí o spot é muito relevante, pensando também no controle de mofo, né? Ele é o produto aí que melhor controla, dentro dos produtos de mofo, é o que melhor controla DFCs e melhor controla o ídio, além de ajudar também na ferrugem. E para mofo branco ele é excepcional e efetivo. Nessa aplicação, associar junto com o Almenax, né? Eventualmente com o Almenax, que é um produto, de novo, como eu comentei, a melhor carboxamida, com um protetor poderoso, que é o óxido de cobre, e também, eventualmente, com ativo. Essa seria uma segunda aplicação. E terceira, quarta, quinta aplicação, eventualmente, a gente tem uma ferramenta poderosa para manejo de ferrugem, no caso de uma ferrugem presente, que é o Versátilis, né, que é uma morfolina, que atende aí também todas as necessidades de manejar a questão da resistência dentro de um programa onde a gente tem aí 4, 5 produtos com 5 mecanismos de ação diferentes. Então, lá na fase inicial, orquestra, ativo ou Almenax, então você tem 3 opções para fazer a primeira aplicação. A gente tem aí 2 opções para fazer a segunda, ativo ou Almenax, e pode associar com o spot pensando no mofo. E no final do ciclo, o Versátilis, que é uma ferramenta que deve ser associada com o multissítio, e que eventualmente pode ser associado também com outros produtos Strobimix que ainda tem alguma performance aí para ferrugem. Ou seja, um portfólio encaixado conforme a necessidade da cultura e principalmente pensando na região, uma região que a gente está vivendo, como eu comentei, a monocultura da soja. E isso tem trazido mais problemas aí para o sojicultor. Para esse cenário que nós estamos vivendo esse ano, onde a ferrugem apareceu de forma tardia e agora está com uma alta pressão, o Versátilis é a ferramenta ideal para essa situação, então? Não tenha dúvida. É a ferramenta mais efetiva para a presença, né, para a doença presente, para a ferrugem presente. A gente não gosta de falar no termo curativo, mas ele é um dos poucos produtos que tem efetividade na presença da ferrugem, mas deve ser utilizado com multissítio sempre, até para manejar essa questão da resistência e eventualmente um Strobimix aí junto na mistura, tá certo? E uma última aplicação seria ali por volta do R6, né? O R6 ainda justifica você fazer uma última aplicação, porque isso vai preservar aí a média de 5 até 7 sacos por hectare de soja com custo bastante reduzido. Então essa última aplicação, que muitas vezes o produtor tem dúvida em fazer ou não, ele não se trata apenas de um custo adicional. De jeito nenhum, muito pelo contrário. É um investimento que se paga tranquilamente, né? Porque a gente está falando de um produto que custa hoje menos de um saco de soja por hectare e pode trazer aí 5 sacos em média por hectare a mais pela proteção, isso numa situação de presença de ferrugem e com ferrugem evoluindo, obviamente. Ok, Luquete, muito obrigado. E qual que é a mensagem final que a BASF deixa para os nossos amigos produtores e agrônomos que estão assistindo? Então, a gente queria com isso agradecer, né, a participação, agradecer a possibilidade de estar aqui participando nesse evento virtual da Copa Agrícola e dizer para os senhores que a BASF, de novo, como uma empresa inovadora de inovação, teremos muitas inovações aí pela frente, mas hoje a gente tem um portfólio que atende todas as demandas da cultura da soja no tocante a manejo de doenças. Com isso a gente quer ajudar o produtor, a gente quer participar da evolução do produtor para construir um legado para a sua família, para que a gente construa aí esse legado junto. Então, juntos pelo seu legado. Ok, Luquete. Mais uma vez, nós agradecemos em nome da BASF pela oportunidade na participação deste importante evento. Desejamos a todos uma boa continuidade de evento, uma boa safra de inverno que
e aí está chegando, e nós da BASF ficamos à disposição de todos vocês, seja através de nós da área comercial ou também da área técnica e também de todo o departamento técnico da Copa Agrícola. Muito obrigado.